Alô, bom dia e a paz de Cristo a todos. Hoje, no nosso vídeo, eu gostaria de iniciar ali pelo livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 e os versículos 1 em diante, até o 9, onde diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Como é feito, o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Até aqui. Esse texto, nós vemos já no primeiro versículo, que nós lemos ali no versículo 1, de 2 Tessalonicenses, que diz, irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tema principal deste texto é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos 3 correntes teológicas, que cada uma dessas correntes tem uma opinião diferente a respeito da vinda do Senhor Jesus. Uma das correntes acredita que o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus são é o mesmo evento, e que acontecerá no fim da grande tribulação, quando então o Senhor Jesus irá para instalar o milênio. Tem um outro grupo, uma outra corrente teológica, que acredita que esse acontecimento se dará mais ou menos no meio da tribulação. E tem um outro grupo, que eu acho o mais coerente, de acordo com as Escrituras, que crê que acontecerá o arrebatamento e cerca de 7 anos depois, então, acontecerá a vinda do Senhor Jesus em glória, e onde então os seus pés vão pisar essa terra, e então ele estará destruindo o anticristo e o seu sistema de governo, e estará estabelecendo o governo do reino de Deus aqui na terra. Então, esse último grupo aqui, eles creem assim, que a vinda do Senhor Jesus, ela é composta de 2 etapas. 2 etapas, sendo o arrebatamento uma etapa da volta do Senhor Jesus, e a vinda dele em glória será um outro evento, que faz parte do mesmo evento, mas uma outra etapa, uma segunda etapa. Segundo esses, o arrebatamento
apenas aqueles que vão ser arrebatados e ressuscitados que vão ver o Senhor Jesus. E que será apenas como um piscar de olhos, muito rápido. E no grego nós vemos que essas duas partes elas têm um nome diferente, sendo que quando o Senhor Jesus vem para assentar o reino de Deus aqui na terra, então chama-se manifestação, no original no grego, manifestação, que é epifaneia, ao passo que o arrebatamento já tem, no original é parousia, que significa apenas presença. Presença, não diz quanto tempo essa presença dura. Então, vemos que esse texto que nós lemos aí trata do arrebatamento. Mas dentro desse texto nós vemos também outras coisas que nós temos de prestar bastante atenção. Veja bem, a volta do Senhor Jesus, seja de qualquer dessas maneiras, dessas três correntes teológicas, uma coisa é certa, vai acontecer. A igreja vai passar pela tribulação? Eu, por exemplo, não posso afirmar nem que sim, nem que não. Eu acho mais coerente que a igreja não vai passar pela tribulação, que o arrebatamento acontecerá antes. Mas seja qual for o desfecho, nós devemos de estar preparados. Porque o Senhor Jesus falou que a volta dele era para nós estar preparados. Não marcou dia, não marcou hora. Agora a gente vê que a especulação a respeito do fim do mundo estão marcando de ano a ano. Já está marcado, alguém marcou, diz que agora é 2019. Nada disso, não pôr na cabeça, porque isso vai ser muitos e muitos anos além de hoje. Agora, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, pode acontecer a qualquer momento. Nós vemos que, então, desse texto que nós vimos todo ali, a conclusão que se pode chegar é que a vinda do Senhor Jesus, como arrebatamento, vem apenas nos ares. E a sua manifestação para assentar ou afirmar o reino de Deus aqui, então, seus pés vão tocar essa terra e por 1000 anos ele vai reinar aqui. Então nós vemos que para acontecer isso aqui, do Senhor Jesus vir reinar aqui pessoalmente, não acontece enquanto não acontecer alguns eventos. Por exemplo, aqui nós vemos desse texto que não será assim enquanto não se manifestar o anticristo, que é chamado de iníquo, né? E que os textos ali nos asseguram que a revelação dele será somente em ocasião própria. Tem uma época certa. Então, fora disso é especulação. Agora, fala também que tem alguma coisa que está detendo esse iníquo de se manifestar agora. Nós vemos a apostasia já tomando conta. Apostasia significa abandono da fé. Basta olhar para as igrejas aí, da cristandade, as igrejas nominais aí, toda dividida por nomes, cada uma se firmando nos seus próprios fundamentos. Então existem fundamentos diferentes para diferentes denominações. Então isso é abandono da fé, porque a igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja apostólica, ela não tinha um nome, eles se reuniam ao nome do Senhor Jesus, o nome era esse, era o nome do Senhor. Então esse nome já foi abandonado, já ficou em segundo plano. Tem o nome de uma igreja, de uma denominação, e daí lá depois, lá dentro daquele nome, diz que se reúne no nome do Senhor. Mas já está um outro nome na frente.
E a gente vê como as doutrinas bíblicas, a doutrina apostólica também foram abandonadas, dando lugar à invenção daqui, invenção de lá, em coisas para agradar a Deus, em coisas para chamar as pessoas para a igreja, o que não é correto, porque quem vai convencer o pecador é o Espírito Santo. A igreja tem a incumbência de pregar e ensinar. É essa a incumbência da igreja. Então nós vemos que a apostasia já está sentada, apenas existe um pequeno grupo ainda que ainda está sendo mais fiel ao Senhor. E o que detém a manifestação do anticristo? Com toda certeza é o Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Está na igreja de Cristo, não na denominação religiosa, na igreja de Cristo, naqueles que o Senhor sabe que são seus, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são fiéis ao Evangelho, que ouvem, guardam e pregam o Evangelho tal qual, principalmente o apóstolo Paulo ensinou, que ele é o apóstolo dos gentios, né? Então, no livro de João, no capítulo 16, Jesus falou assim quando ele estava dando instrução aos seus apóstolos, seus discípulos, que ia subir para o Pai e tal. Então ele falou, eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja, preste atenção nisso aqui, a fim de que ele seja para sempre convosco. Então o Espírito Santo vai estar com a igreja sempre, vai estar, onde a igreja estiver, o Espírito Santo vai estar ali. Agora, se a gente vê que o que está segurando, que ainda a apostasia não chegou no seu auge, não tomou conta totalmente do planeta, e portanto está sendo um entrave para a manifestação do anticristo, é o Espírito Santo que está na igreja. No momento em que a igreja for tirada daqui, for arrebatada, então o Espírito Santo, cremos assim que ele vai se manifestar ainda aqui na terra, mas não vai estar aqui, não vai ficar aqui. Vai se manifestar como ele se manifestava no Antigo Testamento, através de um ou de outro profeta, em datas determinadas para o Senhor, mas não vai estar como está derramado a toda a carne hoje aqui. Então, uma vez tirada a igreja, o Espírito Santo saiu, este mundo não vai ter o que detém a manifestação do iníquo, a manifestação do anticristo. Agora veja que também no texto que nós vimos aqui diz que a revelação do iníquo, portanto, do anticristo, é a segunda eficácia de Satanás. Veja que não diz que é a segunda a eficácia de Deus, ou do Filho de Deus, ou da igreja. Diz que quem vai ter que mostrar serviço é Satanás. Então, o que acontece? O Senhor permitiu isso, que ele trabalhe e que ele mostre o que ele pode fazer para tomar conta aqui dessa terra. Então ele está trabalhando através da apostasia, através da mentira, através do engano, através de prodígios e sinais. Você vê que tem igrejas aí, nominais, que está fervendo de gente lá dentro, atrás de riqueza, atrás de saldar dívida, atrás de saúde, atrás de bem-estar, atrás de um casamento. Mas é muito pouco que está lá em busca da verdade, em busca do Senhor, em busca de se firmar em Cristo. É muito pouco. Então, os enganadores, os ministros do diabo, eles estão aí espalhados por toda parte, semeando a semente daninha, preparando todo o campo, todo o cenário para o anticristo
então se assentar no seu trono aqui nessa terra e dominar. Então vai ser segundo a eficácia de Satanás, segundo o que ele conseguir ir dominando a cabeça das pessoas, dominando a mente do povo, é que ele vai conseguir então dominar completamente essa terra. E isso vai acontecer. Também não se sabe em que tempo, porque é a segunda eficácia de Satanás, é assim que a palavra diz. Então, a conclusão que nós chegamos a isso. Quando nós olhamos o panorama cristão, principalmente, quando nós olhamos o panorama religioso, o panorama social, o panorama cultural, a gente nota pela palavra que a nós é ministrada pelo Espírito Santo, nós comparando, nós vamos vendo Satanás avançando, ganhando terreno. Então, aquele que é salvo, cada vez mais tem que se firmar em Cristo, porque o cerco está apertando. Os escolhidos de Deus não vão ser enganados, mas vão sofrer muito para conseguir deixar das coisas que aprenderam e reaprender o que o Espírito Santo ensina, que é a verdade. Muitas vezes é difícil essa mudança de entendimento. É só pelo Espírito Santo mesmo. Mas como a palavra de Deus nos diz, aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é sujo, continue se sujando. Porque os dias estão sendo comprimidos, está funilando, e a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento, a volta dele para buscar a igreja, não que ele vem com a igreja, que ele vem buscar a igreja, para levar para si, para esse encontro nos ares, pode ser a qualquer momento. Se for dessa maneira, pode ser a qualquer momento, e é preciso que aqueles que são do Senhor vivam em santificação, para que naquele dia do tribunal de Cristo, quando então cada um receberá o seu galardão pelo que tiver feito através do corpo, nós não venhamos a nos envergonhar, né? Não venhamos a nos envergonhar do nosso testemunho. Como que nós temos testemunhado de Cristo aqui nessa terra? Nós estamos sendo como um espelho que reflete Jesus, que reflete a glória de Deus? Ou estamos sendo como uma sombra apagada, como uma estrela que tenta refletir a própria glória, a própria luz? Tem muita gente com o sobrenome, que usa o sobrenome cristão, e querem ser vasos de ouro, que brilha, que se enxerga de longe, ao passo que os verdadeiros cristãos, eles são vasos de barro. Eles não aparecem, mas que têm tesouros de Deus guardados ali dentro. É isso. O verdadeiro cristão não é aquele que mostra aparência, é aquele que mostra o que ele tem no interior. E é esse testemunho que o dia o salvo vai chegar diante do Senhor Jesus, e então esse testemunho vai ser revelado. O que é que nós somos diante do Senhor? Sabemos que Satanás está trabalhando sem descanso para atingir o seu alvo, que é a apostasia geral na igreja, antes que o Senhor arrebate a igreja. Ele não vai conseguir, vai ter um remanescente. Se você pegar ali no livro do Apocalipse, você olhar as 7 igrejas, você vai ver ali 7 períodos da igreja do Senhor, onde a degradação veio sendo acentuada. Você vai ver que a última igreja, ali está, só tem muito pouco, um pouquinho remanescente, que é esse remanescente que vai subir no arrebatamento. Tá bom?
aqui terminamos, porque o tempo corre. Esperamos que o Senhor nos permitir no próximo vídeo nós falar mais aí a respeito do testemunho do cristão. Porque o falso cristão tem um outro testemunho. Então nós vamos falar do testemunho do verdadeiro cristão, daquele que é filho de Deus, como que deve andar segundo está nas Escrituras. Tá bom?